Olá, quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta. O que é moradia para você? Um teto que te abriga do frio e do calor? Ou é mais que isso? Onde e como você quer morar quando envelhecer? Ou se já envelheceu? Para conversar sobre moradias para pessoas idosas, minha convidada de hoje é a Inês Riotto. Vou apresentá-la melhor a vocês. Inês Riotto, ela é professora, palestrante, pesquisadora em alternativas de moradias para pessoas idosas, conselheira no Conselho Estadual do Idoso de São Paulo, atuou no Departamento de Atenção ao Idoso da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano no Ministério do Desenvolvimento Social. Também é coordenadora em políticas públicas para envelhecimento na Secretaria de Governo de Santo André, em São Paulo, onde também preside o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Inês Riotto, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite e a oportunidade de poder falar sobre as alternativas, um assunto bem importante, mas pouco falado. Então, vamos começar assim, moradia, qual que é o conceito para você, que é uma pesquisadora? Você começou já dizendo, a moradia não é só um teto, não basta ter um teto, né? A moradia, segundo a Organização Mundial de Saúde, você tem que ter toda a questão social de apoio, né? Uma rede de apoio, você tem que ter toda a questão de cuidados como luz, água, sanitários, né? Enfim, toda essa rede, né, que precisa física e também a rede emocional, mas, além de tudo, a moradia é um lugar onde a vida acontece, né? Onde a gente tem as nossas lembranças, é onde a gente cria as nossas expectativas, a gente aprende por ter resiliência pelas nossas tristezas, mas a moradia conta a história da nossa vida, né? Ah, que definição linda! E desde quando? Há muito tempo que você pesquisa. Por que você começou a pesquisar moradias para pessoas idosas? Bom, a minha primeira formação, eu dei aula há 30 anos no governo do estado, em escolas de estado, para quinta, oitava e terceiro colégio. E quando eu estava para me aposentar, tinha 3 tias que tinham 80, 82, 83. A maioria, sempre a história começa assim, né? Você tem uma referência. Uhum. E uma delas teve uma fratura no fêmur, na cabeça do fêmur, foi para o hospital e eu já estava me aposentando. E eu acompanhar, fiquei indignada da maneira que ela foi tratada, de ficar numa maca 24 horas, e eu sentada do lado naquelas escadinhas. E achei que já estava aposentando e eu não ia conseguir ficar parada, né? Uma ideia que a gente tem que você aposenta e você vai viajar. Imagina que professor aposentado vai ter dinheiro para viajar. E também a gente não consegue, ainda mais uma professora de educação física inquieta não ia ficar parada. E aí decidi que então eu ia começar a pesquisar sobre envelhecimento. E fui fazer o curso de pós-graduação, o curso de atualização, e aí fui assistir uma palestra do doutor Alexandre Kalash. E aí eu falo que quem conhece Alexandre Kalash, a vida é antes e depois de Kalash. É verdade. Você se apaixona pela maneira com que ele fala e a generosidade dele de compartilhar o conhecimento dele. E percebi que, acompanhando as palestras dele, e nessa época eu fui convidada para trabalhar na prefeitura, né? Eu trabalhei 4 anos na prefeitura fazendo esses projetos. E eu percebi que se falava de saúde, se falava de lazer, mas não se falava de moradia. E aí eu comecei a pesquisar, e uma enquete mesmo, perguntando aonde as pessoas moravam. E até hoje, quando eu faço essa pergunta, dando palestra ou dando aula, eu pergunto aonde que mora a pessoa idosa, eles acham que a pessoa mora, se ela não ficar doente, até com a família até morrer, ou então, se ela tiver uma demência, ela vai para um asilo, uma ILPI. Então, olha, Inês, o desconhecimento sobre as alternativas é muito grande. E tanto é importante esse seu trabalho, gente, eu quero contar para vocês. A Inês fez um guia com toda essa pesquisa ao longo de tantos anos, que é o Morar 60 Mais, revolucionando a moradia em face da longevidade. E pasmem, o trabalho é tão incrível. Ela listou lá uma série de boas práticas. Uma da mais votada foi o PAI, Programa de Acompanhamento de Idosos do município de São Paulo. E este guia dela foi premiado pela Fundação Pilares da Espanha. Inês, parabéns. Importante, né, esse prêmio para você? Eu acho assim, eu acho que quando você tem um conhecimento, você tem que compartilhar.
Uhum. E falar de moradia é começar você a falar que o mais importante, se você perguntar para qualquer idoso, a primeira resposta dele é que ele quer continuar morando na casa dele. Algumas questões são difíceis, por exemplo, a questão da manutenção da casa. Né? Se você pegar no nosso país, mesmo um professor aposentado, se você pegar um servidor público, né, estadual ou municipal, que você nem tem fundo de garantia, quando você se aposenta, você não tem como ficar fazendo a manutenção da casa. Esse é um aspecto físico. Mas o aspecto mais importante é o aspecto do cuidado. Porque ele ficar na casa, mesmo que ela tenha as condições, mas ele precisa ter uma rede, um suporte. Então, quanto mais ele puder ficar na casa dele com esses cuidados, menos a gente vai poder que ele vá para uma ILPI. Até porque a gente nem tem muitas ILPIs públicas no Brasil. Claro. Ô, Inês, eu vou pedir licença para você, então, para a gente convidar aqui para uma participação especial no nosso programa, a Rosa Marcucci. Gente, a Rosa Marcucci, ela é coordenadora da área técnica de saúde da pessoa idosa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, para ela explicar para a gente um pouco sobre essa iniciativa, o PAI, Programa de Acompanhamento de Idosos. Por favor, Rosa. Eu fiquei muito feliz quando eu a convidei para escrever, e ela escreveu, e depois com o prêmio, né? Com certeza. Vem, Rosa, vem. Ô, Rosa, uma honra também o PAI receber essa premiação da Espanha. Olá, Alina, muito obrigada aí pela oportunidade de divulgação do prêmio, do programa. Sim, uma honra muito grande, especialmente pelo fato de ter sido um prêmio de votação popular, né? Teve quase 2.000 votos, então é um prêmio que vem do reconhecimento, né, da sociedade. A gente teve um grande engajamento dos conselheiros, tanto o Conselho do Idoso, quanto a Comissão do Idoso do Conselho Municipal de Saúde, a participação de familiares, de usuários, da população, dos profissionais da área da Geron. E você sabe que o PAI, esse programa de acompanhante, né, da pessoa idosa, ele justamente permite que o idoso permaneça por mais tempo no próprio domicílio. E isso é importante, esse processo. Isso é fundamental, né? A gente sempre reitera que a institucionalização ela deve ser a última opção de fato, né? Uhum. Sistema, né? A gente deve trabalhar as políticas públicas para evitar ao máximo possível a institucionalização precoce, né? O que seria isso? Você tirar o idoso do seu habitat, né, de convívio com a sua rede de apoio, que embora possa ser muito reduzida, mas é o convívio dele, às vezes, de muitos anos, né? A gente sabe que, às vezes, eles moram por décadas, né? Tem toda uma história familiar ali naquele local. Então, a ideia é que a gente trabalhe, aliás, essa é uma política da Organização Mundial de Saúde, né? O Aging in Place, ou seja, permitir que o envelhecimento aconteça no seu local, né? Justamente por valorização da história dessa pessoa, do conforto. Agora, o que a gente precisa é trabalhar políticas públicas que permitam que haja qualidade, né? Uma boa qualidade de vida na permanência no domicílio. Sem dúvida, acho que você está coberta de razão. Eu vou deixar já aqui o convite para você participar depois de um programa completo aqui do Mais 50, para a gente falar justamente sobre a questão dos desafios de envelhecer numa grande cidade como São Paulo. Mas para finalizar aqui a sua participação, eu queria só que você nos contasse assim, o PAI hoje tem quantas equipes, atende quantas pessoas idosas? E o ideal é que isso se amplie. Então, hoje a gente está com 50 equipes, né? Temos a equipe mais recente começou agora em setembro de 2022. São cerca de 6.200 idosos em acompanhamento, né? Mas a gente tem toda uma rotatividade, né? Alguns idosos têm alta, outros acabam falecendo. A gente já deve ter aí em torno de uns 20.000 idosos que já passaram pelo programa, né? E o que é fundamental, né, que esse prêmio vem corroborar para isso, é que a gente tem toda uma campanha para que esse programa se torne um programa nacional, né? Porque aí a gente tem verba federal para poder ampliar ainda mais o número de equipes.
neste momento, esse programa ele é uma iniciativa do município de São Paulo, né? É um programa pioneiro no Brasil, e a gente mantém esse programa só com a verba municipal. Tomara mesmo, então. Vamos fazer uma torcida para que ele se torne a gente pede nacional, apoio de todo mundo para essa campanha pelo PAI nacional. Afinal de contas, né, o Brasil está envelhecendo de uma maneira tão acelerada, a gente precisa mesmo, né, de programas que apoiem, de fato, principalmente as pessoas idosas mais vulneráveis. Rosa, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. O espaço fica aberto aqui do Mais 50 para uma nova conversa contigo, tá bom? Muito obrigada, vai ser um prazer participar. Um beijo, viu, Inês? Obrigada. Então, Inês, a gente vai continuar aqui conversando daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, tá bom? Você não sai daí não, a gente volta já já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos conversando hoje sobre alternativas de moradias para pessoas idosas com a especialista e pesquisadora Inês Riotto. Inês, diga-me uma coisa. No exterior, já existem diversas alternativas de moradia para pessoas 50, 60, 70 a mais? Exemplos que poderiam estar no Brasil, algumas que não precisariam nem de investimento, de recursos. Uma delas é, por exemplo, o programa Aconchego da cidade do Porto. Começou na cidade do Porto, mas já se espalhou há alguns anos, né, por toda Portugal e pela Europa, que é o idoso que tem uma casa, ele mora sozinho, a casa está em boas condições, e ele se sente só, tem a questão da depressão, né? O idoso que fica sozinho. Então, eles fizeram uma parceria entre a universidade e a prefeitura, lá eles chamam de Câmara, né? Câmara do Municipal, que o estudante que vem para o Porto e não tem condições de pagar um alojamento, então ele vai morar com esse idoso. Claro que tem todo um questionário preenchido pelo idoso, preenchido pelo estudante, né? Você cruza essas afinidades e ele vai fazer companhia. Então, ele troca aquilo que seria o pagamento de um aluguel pela ajuda a esse idoso. Por exemplo, ele vai às compras, de repente ele gosta de cozinhar, ele cozinha para o idoso, ele faz companhia, porque ele está ali conversando. Aí, o período da noite, ele precisa estar em casa e ele tem folga, como tem, né? Como se fosse o cuidador que também tem folgas. Tá. Mas, então, aí ainda é importante porque é intergeracionalidade. Nossa, mas que iniciativa bacana essa que você traz para a gente. Geralmente são estudantes que eles têm avós, que ele tem parentes idosos, então que eles se dão muito bem, e eles dizem que eles sentiam falta desses idosos. E ali, então, o idoso não vai correr o risco de ter uma depressão e de estar isolado, e o estudante tem a casa para morar. Muito não tem bacana. Investimento, é só uma questão de vontade. vontade. Ai, que ótimo. Olha, daqui a pouco eu vou querer conversar mais sobre essa questão do encontro de gerações, né? Mas antes eu queria saber de você qual que está sendo a tendência de moradia para pessoa idosa aqui no Brasil. Bom, eu acho que aqui nós temos várias coisas. O próprio Brasil, a maioria das pessoas nem sabem dos programas que a gente tem. Tá. Por exemplo, o estado de São Paulo tem o programa desde 2009, que se fortaleceu em 2012 com o programa São Paulo Amigo do Idoso, que são as Vilas Dignidades. E que depois, com a mudança de governo, acabou mudando o nome, coisas que é um pouco típico nosso, né? Muda governo, muda nome do mesmo programa, mas vamos continuar falando em vila porque é uma vila. Tá. Então, tem mais de 40 cidades de São Paulo, tem a Vila Dignidade. Ela é voltada para idosos que têm, então são, né, como é idoso no Brasil, é mais de 60 anos, que eles recebam até 2 salários mínimos, morem 2 anos nessa cidade, e que eles tenham uma questão de fragilidade familiar, ou rompimento familiar. Muito então, idoso também sozinho, né? Sim, sozinho, às vezes algumas vezes até o casal, às vezes moradores, aqueles que estão moradores em situação de rua,
Não aquele que ele tem a questão dele ter a questão da droga, não é isso. Porque existem moradores em situação de ruas que realmente ele não tem condição para morar. Sim. Né? Mesmo que ele receba um BPC, que é um dinheiro que ele recebe do governo aos 65 anos, se ele não tem nenhuma fonte de renda, mas com esse dinheiro ele não consegue pagar aluguel, comer, comprar remédio. Então, as prefeituras dessa cidade, assistentes sociais da prefeitura dessas cidades fazem a triagem e aí eles vão para lá. Eles não pagam água, eles não pagam luz, eles não pagam IPTU e eles têm a casa, eles recebem a casa mobiliada. E você sabe se esse tipo de iniciativa pública, ela já consta em várias regiões do país? Em São Paulo, que nós temos mais, né? São 40. Tem na Paraíba, que lá chama Cidade Madura, são 6. Tá. E no Paraná começou em 2021, também, que é pouco, agora há pouco tempo, né? Também é o mesmo estilo. A diferença é que da Paraíba são 40 casas, no estado de São Paulo é uma média de 24 a 28 casas por vila. Na Paraíba são 40, lá é uma estrutura maior, porque lá é um programa do governo do estado. Tá. Aqui é um programa do governo do estado em parceria com o município. Tá. O município cede o local, o estado constrói e a prefeitura faz a manutenção e a rede de apoio. Tá. E em termos privados, pela sua experiência, pelas suas pesquisas, no que o Brasil está investindo? Pouco. Pouco em comunicação, pouco em investimento. Não, mas eu digo em termos de alternativas para pessoas acima de 50, 60 anos. Sim, estou falando em termos de co-living, co-housing, condomínios, né? Então, tem pouco. Quando eu falo investimento, é investimento mesmo particular, mesmo as construtoras. Tá. São Paulo tem um prédio que está começando a construir agora, que é o Maturi. Nós temos um prédio no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e outro em Curitiba. Com os outros... esses prédios, em geral, são só para pessoas idosas? Sim. Não estimula a intergeracionalidade? Não. Você acha que isso é uma alternativa? Inclusive, tem até um suporte mais de saúde. O que estimula mais, que a gente está percebendo agora, é esse de São Paulo. Tá. Que é esse Maturi, que ele está sendo construído, né? Os co-houses também, que até então vinha com essa questão do específico para idosos, porque é muito interessante. Uma das pesquisas que eu fiz, né, inclusive está no site, você vê que tem idosos que não querem morar onde tem criança e adolescente. Uma grande parte. Tá. Tem idosos que preferem, que gostam de compartilhar. Essa ter interação com crianças e com adolescentes. E eles são específicos. Criança, não. Adolescente, não. É muito interessante. Enquanto lá fora é o contrário. Já se passou essa fase de ter só os idosos e já se estimula exatamente o contrário. Para que sejam prédios e tudo. Que os idosos fiquem na parte de mais acessibilidade, mas que tenha todas as gerações no mesmo prédio. O que tem, assim, a diferença está... Por exemplo, um prédio. Os prédios, hoje em dia, você tem uma porta de 80 centímetros. Você não passa a cadeira. Você passa a cadeira de roda, a pessoa fica atrás. Se quem está na cadeira de rodas cair, você não tem acesso. E não precisa ser idoso. Qualquer um pode cair, pode quebrar uma perna, precisar de usar uma cadeira. Exatamente. Então, os elevadores, a mesma coisa. Tá. Então, agora se começa a pensar em ter essas alternativas. Então, já se vê pensando, porque o único co-housing que a gente tem mesmo, assim, que foi bem estruturado e formatado e está em processo, é o de Campinas, da Unicamp, que são os professores de Campinas, que se reúnem já há alguns anos, compraram o terreno e eles vão construir. O co-living, sim, co-living a gente está vendo agora, mas, assim, você não vê específico mais, assim, para idoso. Você consegue ver pessoas que ainda têm... idades diferentes, mas não exatamente para o idoso. Olha, foi muito bacana você ter explicado essa diferenciação, né? Porque co-housing, em geral, são pessoas por afinidades, não é? Sim. Que se reúnem, em geral, investem, compram um terreno, constroem suas casas específicas e com algumas áreas de convivência, né? Sim. E o co-living, não. Tanto pode ser uma reunião de pessoas da mesma idade ou de idades diferentes,
Eu tenho conhecido algumas iniciativas, inclusive, que são 3, 4 mulheres idosas, que estão viúvas ou divorciadas, Sim. moram sozinhas, e elas se reúnem para alugar um apartamento e também para conviver e dividir despesa. Exatamente. Isso Tá. é isso que é o que eu acho que aí pega sinceramente uma classe média, a Tá. nossa classe média, que você começa mais a pensar nisso, né? E a questão é exatamente essa. Agora, já o cohousing, Uhum. essa questão lá fora se fala mais, se propaga mais para que tenham diferentes idades. Porque se você pega, por exemplo, vamos pegar um grupo de pessoas que tenham 60 anos e todos vão morar num cohousing. Tá. Com a idade, eles vão chegar nos 80, mais ou menos, todos juntos. Verdade. Nós estamos vivendo mais, eles vão chegar aos 90. Será que aquelas atividades que faziam, que cada um tinha a sua atividade em relação ao grupo em si, ele continua podendo fazer? Será que o grupo tem como, então, por exemplo, pagar alguém para fazer aquela atividade? Eles estão programados para isso? Eles estão preparados financeiramente para a hora que não puderem mais morar ali, eles irem para uma ILPI? Então, essa foi a repensar em outros países essa questão. Por isso que em outros países você vê cohousing geralmente de várias idades. Olha, bem interessante. É um alerta importante, É um alerta. né? Então, se nós vamos morar junto, todos nós temos, sei lá, eu tenho uma casa, vou vender minha casa, mas a casa que eu vou construir nesse cohousing, eu quero ela menorzinha e tal, então eu vou ter um aporte financeiro, tá lá guardadinho, né? Uma reserva. Então, se eu precisar outras coisas, eu tenho aquela reserva. Então, por isso que o cohousing nunca se faz, ninguém pensa. Não dá para, por exemplo, pegar um condomínio, olha, nós todas somos amigas, ali tem um condomínio, vamos para lá e vamos morar lá. Porque tem que ser uma coisa bem pensada, tem que ter uma estrutura, tem que ter um regimento, vamos colocar assim, um regimento interno, né, de funcionamento. Claro. Da mesma maneira que o co-living também. Co-living muitas vezes não dá certo, porque todo mundo acha que porque é amigo é fácil morar junto. Não é, né? Mas acaba não dando certo, por isso que tem que ter. Né? Por exemplo, as repúblicas, a Prefeitura de Santos tem 3 repúblicas para idosos. Por que a de Santos funciona até hoje já há muitos anos? Porque eles têm exatamente um regimento interno, cada um tem um serviço para fazer, você tem lá um cronograma na parede, segunda a pessoa faz isso, terça o outro é que vai fazer, sabe? É bem estruturado. Então, o conviver junto é uma questão exatamente de como isso acontece. Porque não adianta você fazer entrevista, não adianta, porque é que nem namoro, eu falo, as 3 primeiras semanas todo mundo se dá bem. E às vezes, quando você faz um questionamento e você escreve tudo como você gosta, você faz com a intenção de dar certo. Claro, mas nem sempre as pessoas que moram junto acabam dando certo. Né? Muito bacana suas dicas, viu? Eu vou passar aqui, inclusive, o seu site, né, que tem muito mais informação ali, que é o mais60.com.br. Morar 60 mais. Morar 60 mais. morar60mais.com.br. E a gente está chegando ao final aqui da nossa conversa. Eu quero que você, para encerrar, conte para a gente qual é o teu sonho de moradia. Isso eu brinco muito, porque eu falo assim, depois de conhecer tudo, tudo depende do dinheiro que se tem. Se eu ganhasse na loteria, eu ia querer morar nos navios residências, porque não são os navios de passeio que a gente normalmente faz. Existem navios residências que tem 4, 5 apartamentos, suítes dentro do navio. Já existem 3 rodando o mundo. Então, são navios mesmo. Ou o sonho americano que você vende a sua casa, compra um motorhome e vai ficar viajando. Pelo mundo. Pelo mundo, por onde você quiser. Mas eu acho que a questão toda esse morar realmente é muito individual. Né? Depende das condições financeiras de cada um. Depende algumas pessoas gostam de solitude, que é diferente de solidão, né? Que é você ter momentos em que você gosta de estar sozinho. Então, talvez um cohousing, um co-living não funcione, né? Porque ela precisa daquele momento. Então, é muito individual. Eu acho que, assim, o mais importante não é envelhecer bem. Então, para qualquer um de nós, a gente precisa de políticas públicas, porque falar para qualquer um de nós que tem
alguma possibilidade, eu tenho uma casa própria, é uma coisa. Então, na verdade, o meu sonho não é o meu. Eu gostaria muito, muito, porque eu não consigo conceber que uma pessoa chegue na velhice sem ter um teto para morar, para se abrigar. Independente dela ter família ou não, porque ter família também não significa nada. Porque às vezes você tem uma família e o idoso é sozinho. De políticas públicas que pudessem ver os idosos que estão, os indígenas idosos que a gente está vendo aí, os quilombolas idosos, que também é um caso para a gente pensar, os ribeirinhos idosos, que é uma situação muito difícil, e os idosos que estão nas comunidades, porque você fica pensando no morro daquele, como você faz para o idoso poder morar e ter toda a sua rede de suporte, né, de saúde e tudo. Então, o meu sonho é mais, não sei se a palavra é essa, altruísta, mas eu gostaria muito que todos nós juntos podemos pensar, porque a gente só pode fazer qualquer coisa se for juntos. Juntos nós fazemos mais e melhor. Eu quero agradecer demais, de coração, a sua participação e dizer para você que eu compartilho do seu sonho, viu? Estamos juntas nessa. Muito obrigada. Eu que agradeço de coração a oportunidade de poder falar de moradia, de você ter entrevistado a Rosa, que o pai é uma das questões da moradia, né? De estar sozinha, você ter um suporte, então ele é muito importante. E nós todos vamos fazer tudo para que haja o pai pelo Brasil inteiro. Amém. Muito obrigada. Obrigada a você também. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse programa ou conhecer todo o conteúdo da Rede Câmara, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, muito obrigada e até a próxima.